Peça isso a Ele agora. Eles vão repetir essa frase. Você vai colocar a mão no seu coração e dizer: Santo Espírito, desce como fogo, venha ao meu coração e trazer, Senhor, à tona tua vontade, teu querer, Senhor, Deus. Desce como fogo. Oh, Espírito Santo de Deus, desce como fogo. Oh, Incendeia, Espírito Santo de Deus, incendeia. Oh, Espírito de Deus, incendeia nosso coração nesta manhã. Santo Espírito, desce como conosco, traz a tona aquilo fogo. que precisamos Santo ouvir. Espírito, desce como Fala em nossa vida, fogo. Senhor. Pois só Incendeia, teu fogo, Senhor, incendeia. pode queimar o meu eu, a minha vontade. Só o teu fogo, Santo Senhor, Espírito, pode remover desce aquilo que como tem fogo. impregnado, Santo matado a minha Espírito, vida, desce como cegar os meus fogo. olhos, Senhor, tentando atormentar as minhas mãos. Incendeia, Incendeia nesta manhã, incendeia. Oh, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Oh, bendito é o seu nome. Nós te agradecemos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome. É a tua palavra, Senhor, que será colocada ao coração da tua igreja. Ó Deus, Espírito Santo, nesta manhã somos como um vaso totalmente de barro, incapaz, Senhor, mas o teu Espírito incendeia, teu Espírito capacita a nossa boca, nossas palavras por meio do filtro do Espírito, Senhor, entrará no coração dos homens. E eles ouvirão tua vontade, teu querer, Senhor, e se acharão em ti, e se renovarão na tua vontade, e permanecerão no teu querer e poder. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a aplaudir o Senhor nesta manhã e a se sentar. Obrigado, meninos. Deus abençoe você. Querido, alegria no nosso coração nesta manhã de trazer uma palavra. Pode sentar ao coração da igreja, através do convite, da oportunidade do nosso pastor querido. Estamos aqui para compartilhar algo com vocês, a qual o Senhor vem falando ao nosso coração. Nesta manhã vamos falar sobre liderança acima da média. Liderança acima da média. Quando ouvimos esse título, temos a tendência de já compreender que estamos fortes. Uma liderança imbatível, uma liderança acima da média, uma liderança melhor do que a outra que está diante de nós. Não. Liderança acima da média vai nos mostrar nesta manhã que ser líder é ser servo. Ser líder é ser servo na casa de seu Senhor. Ser líder é passar pela prisão. E aonde lá eu estiver, a prisão prospera. As coisas ficam melhor. Ser líder é quando minha alma for vendida. É quando o meu corpo estiver junto, quando o meu espírito for colocado em uma liderança e ser vendida pela boca de alguns, até dos meus próprios irmãos, como foi José do Egito, que vamos falar nesta manhã. Ser líder é permanecer fiel a Cristo, é permanecer fiel ao propósito de Cristo. Não importa o que vai acontecer comigo, o importante é que o evangelho vai ser pregado. O importante é que vidas serão alcançadas aonde eu estiver, Margarete, pelo poder do Espírito de Deus. E esse tema é maravilhoso porque um livro que eu li e trabalhou muito ao meu coração, uma vida de influência extraordinária está ao alcance da igreja. O que Deus tem para nós é uma vida extraordinária. O que é extraordinário é quando a morte se propõe e a vida se revela. O que é extraordinário é quando a doença bate à nossa porta e Cristo traz a cura por meio da fé daquele que foi infectado por alguma coisa. Líder. Líder é aquele que está à frente. Líder é aquele que o Senhor escolheu desde o ventre da sua mãe. E a alegria do meu coração que nesta manhã, seja homem e mulher, eu estou diante da liderança do Senhor. Eu estou diante da liderança que Cristo conquistou na cruz do Calvário. E por introdução, antes de entrar no texto, e eu quero começar pela vida de Jacó. Jacó abençoou seu filho, o ancião com os olhos embaraçados e o corpo enfraquecido pelo tempo.
convoca a sua família para um encontro solene, um clima de despedida, e aqui Jacó já está prestes a morrer, aqui Jacó já está no Egito, cuidado por José. Toda a mensagem de hoje, ela vai ser fixada na raiz de José, naquilo que viveu e naquilo que Deus viveu através dele. E aqui está seu pai Jacó, convocando todos os seus filhos para anunciar a sua morte. Estamos diante de um líder, Jacó. Estamos diante de um homem que Deus realizou também grandes coisas em sua vida. Mas na hora da partida, ele percebe que precisa passar o bastão. Ele entende que ele precisa motivar aqueles que ficarão, apenas não inovando, mas conduzindo aquele que aconteceu na vida dele. Vamos ao texto bíblico, quero convidar você a abrir em Gênesis 49 e 26. Todos acharam? Gênesis 49, 26 diz assim: as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eterno de Jacó sobre os filhos dele. E estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Distinguido é aquele que foi diferenciado. Jacó teve 12 filhos que se prostrou diante dele para que ele abençoasse, mas quando bate os olhos em José, ele percebe que aquele é diferenciado, aquele tem algo diferente e aquilo é provado. Distinguido é aquele que obteve graça e que recebeu de Deus favor. Lembra da graça? Lá na frente, o livro de Mateus, e lá para frente fala da graça do Cristo crucificado. E a Bíblia diz que nós não merecíamos. Mas no Velho Testamento, José também recebe de Deus favor. E o texto diz que assim após o outro, 12 homens se curvaram diante do patriarca e ouviram as palavras inspiradas por Deus em sua boca. Liderança acima da média é estar diante de alguém. Aqui está José, o homem que Deus trabalhou na vida dele, e aqui vamos ouvir algumas coisas, mas ele está diante de um grande líder de seu pai. E quando estamos diante de um grande líder, precisamos ouvir aquilo que aquele homem tem a dizer a nós. Este é o segredo do cristianismo. Muitas vezes queremos fazer e deixamos de ouvir. Deixamos de entender o que Deus tem para nós. Dos 12 filhos de Jacó, um havia vivido acima da média, protagonizado uma história de resultados extraordinários, que marcou a sua vida, que marcou a sua geração. Mas talvez nunca passaria pela cabeça de José que ele marcaria outras gerações. O que é ser um líder? É fazer tudo o que me é proposto, mas confiando que Deus cuidará deste tempo presente, confiando que a semente que eu plantar agora, outros colherão, outros serão beneficiados, Marcos. Ser líder é algo maravilhoso. Quando olhamos para José, olhamos para uma vida de sofrimento, olhamos para uma vida de espinhos, de caminhos apertados e justos, mas a Bíblia diz que Deus era com ele. A pergunta é: que tipo de liderança vamos deixar para outras gerações? E eu não quero que nesta manhã você leve isso para o lado religioso. Como pai, sou líder. Numa empresa, o que faço, o que é confiado a mim, sou colocado como líder novamente. Em qualquer divisão de grupo, quando alguém confia algo às minhas mãos, novamente somos colocados como líder. Resumindo, estou diante de líderes. Estou diante de homens e mulheres que têm sido escolhidos por Deus como líderes da casa do Senhor. Que tipo de legado vamos deixar? Há pessoas que passam pela vida sendo lembrados por suas maldades ou pelos danos que deixaram enquanto viveu. Líderes assim. Existem líderes que vão ser lembrados
por seus gestos malignos, por suas atitudes de morte. Não é o que Deus tem para nós, mas a Bíblia nos traz esta verdade para que possamos sondar o nosso coração, nossa alma, a vontade que está reinando em nós. Que tipo de líder eu sou? Senhor, como eu serei lembrado diante dos meus filhos, da tua casa, da proposta do teu reino? Outros, a maioria absoluta, acomodam-se na mediocridade, perdem-se na massa comum. O que é perder-se na massa comum? É estar diante daquilo que está sendo proposto para nós fazer. Mas se eles fizerem, eu faço. Se eles não fizerem, eu também não faço. Caímos na mediocridade, caímos na massa comum. É o que José não viveu no Egito. É o que José não se permitiu a viver diante daqueles que os perseguiram, que tentou matá-lo, prisionar os sonhos de Deus para a vida de José. Há em nossos dias uma gravíssima crise, irmão, de liderança. Um clamor desesperado por homens e mulheres, um clamor de homens e mulheres de influência. Aonde estão as referências a serem seguidas? Aonde estão as referências a ser copiadas? Mesmo dentro da igreja, lugar este que deve distribuir inspiração para o mundo. Será que realmente somos pessoas inspiradoras? Será que realmente as pessoas que estão olhando para nós, caminhando conosco, têm sido influenciada por aquilo que estamos a fazer? Com alegria, com graça. E quanto eu chorei a ler esse texto, quanto eu me entristeci, porque quanto eu, Davi, preciso melhorar diante de Deus. Como eu preciso dizer, Senhor, fecha minha boca, me ensina a falar menos e fazer mais. Me ensina a amar verdadeiramente o que tu amas, pois amar não é ser senhor, é ser servo. Liderar não é estar acima dos homens, mas estar servindo os homens. É isso que Deus fez, é isso que Ele começa a ensinar no Egito. A primeira coisa que havia na vida do líder José era um senso de continuidade. Grave bem isso. O que Deus tem para você é um senso de continuidade. José era um ramo. José era uma extensão daquilo que já tinham feito. Como todos nós sabemos, uma planta é composta por várias partes: raiz, caule e folhas e frutos. Entre elas estão os ramos, os galhos. Um ramo não se nasce diretamente da terra e tampouco pode ser tratado como uma planta inteira. Ele sempre brota de uma raiz, uma parte que se desenvolveu primeiro que ele. Ser líder é estar alicerçado em Deus. Ser líder é estar alicerçado na igreja. E este material falou muito ao meu coração. Todas essas informações juntas nos remetem a uma ideia central. Um dos segredos de José foi assumir-se como ramo. Alguém cujo propósito não era começar nada novo. Por que há tanta dificuldade em aceitar ser líder? Porque nós temos uma dificuldade imensa de multiplicar as nossas células. Porque a preocupação do coração dos homens é querer criar algo novo. Não, eu preciso ser melhor do que o meu líder, eu preciso ser melhor do que o meu pastor, eu preciso criar algo novo. Não! Deus não nos chamou para fazer nada novo, porque o que era novo veio dele. O próprio Cristo disse: o novo evangelho eu vos dou. Não, Deus nos chamou para ser ramos, uma extensão daquilo que já foi feito. Não é criar, Margarete, é repassar aquilo que foi nos dado. Não é querer surpreender, é levar aquilo que me surpreendeu. Eu recebi, eu repasso. Eu recebi, agora eu dou. Levando as pessoas a pertencer a uma família com propósito.
de caminhar com Cristo e abrir caminhos de bênção na vida de seus semelhantes, cumprindo o propósito que Deus tem na vida delas. Deus não te chamou para fazer nada novo, pois a Bíblia diz que a minha fraqueza essa se renova em Cristo quando faço, se renova em Cristo quando eu aceito a proposta do reino de Deus, que é salvar vidas. Temos um ano pela frente que virá, temos impacto. Com certeza o Senhor já está prestes a arrancar as máscaras dos nossos rostos, para que realmente este rosto brilhe pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deus não te chamou para fazer nada novo. Quem somos nós para criar? Liderança é ser servo, é dizer: Senhor, faça que eu faço, diga que eu coloco em prática, Senhor. Não pense você que não teremos luta, irmãos, como líder. José, mesmo tendo sido arrancado do convívio de seus pais e seus irmãos, não negociou seu DNA, irmãos. Quantos líderes, quantos filhos de Deus têm negociado o seu DNA? O mundo tem proposto e eles têm aceitado. O mundo tem fretado com eles e eles têm aceitado. Mas a Bíblia diz que José não negociou o seu DNA, que recebeu de seu bisavó Abraão, de seu avô Isaac e de seu pai Jacó. Perceba aonde este ramo está ligado. Ser líder é servir o Deus de Abraão. Ser líder é confiar no Deus de Jacó, no Deus de Isaac. Se não compreendermos isso, vamos olhar para nós mesmos e nos achar incapacitados, inválidos. Não consigo. Mas Deus não disse que nós por nós mesmos conseguiríamos. Não. Seja ramo, esteja ligado na raiz que é Cristo. Esteja ligado na proposta do Evangelho aonde Deus colocou você. A vida cristã não é uma carreira solo, irmãos. Nosso papel é levar adiante um bastão de quem recebemos e de quem nos antecedeu. Não se sinta só, não ande só. É por causa disso Deus te colocou numa igreja em célula, onde há pastores, supervisores, líderes, anfitriões e melhor ainda, aqueles que sentam ao seu lado sem cargo algum. Este é ser líder. Deus não está preocupado quem você é, Deus não está preocupado com a nossa posição. José não tinha posição aos olhos dos seus irmãos, ao contrário, José era uma ameaça. Eu e você somos uma ameaça para os propósitos satânicos. Eu e você somos uma ameaça para a proposta da vida. Eu e você somos uma ameaça para a proposta da enfermidade. Nossa fidelidade, irmãos, vai trazer o Senhor presente em lugar de morte. Nossa fidelidade vai trazer o Senhor aonde não há vida, aonde não há salvação. Olha o que diz o escritor de Hebreus capítulo 13, 1 e 17. Perceba o que o apóstolo Paulo passa para nós nesta manhã. Lembre-vos dos vossos guias. O texto começa dizendo, Paulo está dizendo: pare, olha para quem te colocou aí, amigo. Olha o que aconteceu na vida dele, os quais vos prepararam a palavra de Deus. Não, nós não vamos preparar, a palavra já está preparada, a palavra já está proposta. E considere atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Olha o que Paulo está dizendo: pare. Se você não conseguir fazer, imite a fé dos seus líderes, ore como eles oram, se envolva como eles se envolvem. Oferte sua vida como eles ofertam na casa do Senhor. Paulo está dizendo: lembre deles. Aqui nós pregaríamos só nesse texto: os vossos guias, e sede submisso para com eles. Submissão. Submissão não é apenas obediência. Submissão é fazer parte do plano.
Submissão é colocar a minha vida à disposição do líder que o Senhor colocou diante dos meus olhos. Pois velam por vossa alma, Paulo diz, como quem deve prestar contas, para quem façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não vos aproveitaria. Paulo está dizendo, se você está envolvido e você está gemendo, sofrendo, Paulo está dizendo, isso não trará aproveito, não há propósito. Porque quando eu gemo diante daquilo que Deus está me dando, está faltando fé. José deixa claro isso. Devemos viver este lindo legado de liderança espiritual e não trocar por uma ilusão humana. O papel do líder é estar diante da criação e levá-la a entender, ei, cuidado, há uma ilusão humana. Há prazeres melhores, há uma vida melhor aí fora, mas ei, ela gera morte, ela mata a alma, ela condena aquilo que é para ser vida. Jacó, seu pai, definiu como ramo frutífero. Olha o que diz Gênesis 39, 1 e 2. José foi levado ao Egito e o oficial do faraó, comandante da guarda egípcia, comprou os 2 ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor era com José. Perceba, irmãos. Este líder está sendo traído pelos seus irmãos. Não é pelo patrão. Ser traído pelo patrão é fácil, porque quando eu chego em casa, minha família me abraça. Não é na escola, porque quando eu chego em casa, minha família me abraça. Mas quando a família nos vender, e aqui falar em venda, pode falar em morte. Ato de morte, remoção de alegria, remoção de sonhos. Eu tiro de você, eu arranco de você, mas a Bíblia diz que o Senhor era com ele. De modo que este prosperou e passou a morar na casa de seu senhor egípcio. Mesmo sendo vendido, ao chegar em terras estranhas, ele não foi chamado para ser senhor, foi chamado para ser servo. Liderança acima da média é ser servo. Não importa o momento, não importa a circunstância, não importa se chove ou faz sol. O que mais nós vivemos nos dias de hoje são pedidos de orações. E como isso tem, entre aspas, incomodado o meu coração. Senhor, não há intermediário entre eu e você. Não há barreira mais. Não há dificuldade mais, o sacrifício da cruz já anulou isso. Ser um líder acima da média é colocar em prática seu melhor. E com ele virá os resultados de obediência aos nossos líderes. Conservará a fidelidade de Deus sobre nossas cabeças. José tinha uma aliança com Potifar. José obedeceu o general egípcio. Mas a Bíblia diz que a aliança maior dele era com Deus. Ser servo é manter-se, é permanecer-se onde Deus nos colocou, confiando que alguma coisa vai acontecer. Está difícil para você? Não compreende agora, permaneça. Fique firme aonde Deus te chamou, fique firme aonde Deus te colocou. Talvez se olhar para a vida de José, eu perguntaria para ele, não deu vontade de fugir? Não deu vontade de sair, José? Talvez ele diria que deu. Mas seu corpo, sua atitude declarou que ele permaneceu aonde foi colocado. Ser líder é negar-se a si mesmo. Não é a casa que moramos que vai fazer a diferença em nossas vidas. Corremos por casas e vamos conquistar, isso é promessa de Deus. Não é o meu casamento que vai determinar meu resultado espiritual como líder, irmãos. Amo minha esposa. Amo minha casa e meus filhos. Mas José não tinha nem esposa e nem filhos. Isso mostra que não importa o que tenho. O importante é que eu sirva a Cristo em espírito e em verdade. Casado ou não, filho ou pai, homem ou mulher, meu propósito é com Cristo e não com os homens. Mas devo honrar os meus líderes. Devo estar diante da vontade dos meus líderes. Isso trará bênção para nós.
Não é a instituição a qual eu faço parte que vai garantir os meus resultados. Devo estar na instituição, devo ouvir a proposta, devo consagrar a Deus, mas o que vai trazer o resultado novamente é a minha intimidade com Deus. Mas a fidelidade aos nossos líderes, a nossa lealdade a Deus será o fator determinante em nossa liderança. Se você honrar os líderes que Deus colocou diante dos teus olhos, se você honrar diante dos líderes Jesus Cristo, e as pessoas veem Jesus em você, tudo que você fizer, onde você colocar as suas mãos, nós cremos pela palavra de Deus que seremos prósperos. Tem alguém aqui que Deus não tem cuidado de você? Tem alguém aqui que pode dizer, Deus me abandonou? Pois se estamos aqui vivos é porque Ele ainda sonha conosco. Tem algo a realizar em nós e através de nós. Mateus capítulo 10 e 32 diz assim. Mateus 10, 32. Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. A lealdade é uma marca distinta, irmãos, dos que vencem a mediocridade, a se tornar fonte de influência, especialmente quando pensamos no reino de Deus. Ser leal aos nossos líderes, ser leal ao lugar que Deus nos colocou, trará bênção para nós. A lealdade é uma bênção, mesmo que seja difícil. Como liderar? Como líder, devemos andar juntos em amor, em propósito, em lealdade. Se tem algo que Deus não trabalha, é onde tem divisão de pensamentos. Quantas vezes eu me pego dividindo? Não sou perfeito. Mas temos ouvido do nosso pastor que o problema não é cair. O problema é permanecer com o pensamento caído, com os sentimentos caídos, colocando aquilo que Deus tem para mim lá na frente. Não vejo agora, não entendo. Senhor, me alinha novamente ao propósito. Me coloca na tua vontade. Me envolve aonde não estou entendendo nada. Me usa. Faz de mim o que tu queres. Quero te convidar a fazer parte desta união para salvar vidas. Líderes, precisamos nos importar com vidas. Eu nasci no Evangelho. Eu nasci em casa que faziam culto em casas. Naquela época não existia célula, mas já existia célula sem eles saberem. Pois toda visita virava um culto. E todo culto terminava em visita de alegria. Meus pais tinham prazer em ver os meus tios, eu e os meus primos tinham prazer em nos ver. Não podemos sair da igreja correndo, não podemos viver sozinho, temos que ter alegria em nos ver, temos que ter alegria em nos relacionar. Isso vai trazer vida. Isso vai trazer vida em nossas vidas. E a terceira virtude de José como líder, acima da média, é algo chamado intimidade com Deus. Algo tão citado, algo tão falado nas igrejas, mas algo tão pouco feito, algo tão pouco vivido na vida dos homens. O texto sepulcro caiado é um texto que resume isso. Quando estamos diante de uma sepultura, vemos vasos, plantas, e vemos homenagem àquele que morreu, não é verdade? E aquilo parece que consola o coração da família, porque tudo está bonito lá fora. Mas o que temos dentro é morte. O que temos dentro é algo que se acabou. Agora é Ele Deus. Só a intimidade do Espírito Santo não nos deixa tornar sepulcro caiado quando morremos. Pois para nós não há morte. Não há morte para os filhos de Deus. Embora a Bíblia não focalize o encontro poderoso seu com o Senhor de José do Egito, ou cenas diante de altares, como faz com os outros personagens, é inevitável deduzirmos que isso acontecia pela coragem e determinação de seu testemunho público. Através do testemunho público da vida de José, era notório o que Gênesis diz, e Deus era com ele.
não é orar bem, não é falar bem, não. É testemunho, é vida vivida em Cristo, é vida de entrega, vida de consagração, vida de ser servo e não senhor. Perceba por onde este homem passou, seja vendido pelos seus irmãos, já se torna escravo de seu comprador. Seja ele vendido para o Egito, novamente se torna servo da casa de Potifar. Seja ele agora acusado pela mulher de Potifar, agora se torna servo da prisão. Seja ele tirado da prisão, agora se torna servo do faraó. Não importa, a Bíblia diz que Deus era com José. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Senhor, sê comigo. Nosso testemunho por meio de cada comportamento ou atitude e palavras vai determinar nossa intimidade com Deus. Não conseguiremos ser líder que representa o evangelho da cruz. Não faremos por excelência se não formos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Sem a guia do Espírito Santo, sem a marca do Espírito Santo, sem o selo da promessa na vida daqueles que vivem diante de Deus, não fará sentido. Vai ser pesado, vai ter gemidos. E há uma frase aqui de Charles Spurgeon, e é uma frase maravilhosa que diz assim: se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo que vamos fazer. Se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Sabe o que é fraqueza, irmãos? É juntar tesouro na terra, entre aspas, entenda. Ser fraco é dar a vida por aquilo que perece. Há uma vida melhor, há uma vida de eternidade, há uma vida absoluta diante de Deus. Nossa força maior é ser servo, mas os homens lutam, correm, sonham. O problema não é correr, sonhar, viajar, conquistar, possuir. O problema não está aí. O problema é quando Cristo passa a ser o último projeto, o último plano, a última vontade, o último querer. Ser líder é colocar Ele primeiro. É dizer: Senhor, faça a Tua vontade na minha vida. Faça o Teu querer na minha vida. Usa-me na prisão. Usa-me em terras estranhas. Vão é o nosso sacrifício por tudo que perece. Liderar sem propósito divino é andar de olhos vendados e matar a semente que Deus confiou a cada um de nós. Deus te deu uma semente que se chama vida. A semente que temos é a vida. E a vida que Ele soprou do barro, isso é dele, pertence a Ele. Este não foi o caso do filho de Jacó. José do Egito venceu suas tentações por lealdade àquilo que confiaram, mas venceu por lealdade a Deus de seus pais. Irmãos, como eu lembro dos meus pais. As pessoas dizem que eu não sou tímido, não tinha como ser. Eu não tive a escolha de ser tímido. Cada viagem a Pernambuco, cada viagem a Caruaru, cada viagem a Recife, meu pai ficava de pé diante do ônibus e falava assim: sou pastor, queria orar por este ônibus. E comigo está o Davi, a Vilma e o Edson. E eu já estava assim escondido, falei: vai falar meu nome. Meu pai não me deixou escolhas. Vou mostrar você para o mundo. Vou dizer que Cristo vai fazer de você um líder. Caso você não queira, é você e ele. Mas o líder se importa com aquele que está diante dos teus olhos. O líder profetiza a vida mesmo sendo menino. Não importa se as pessoas que você está liderando é um menino, é um inconsequente. Não importa se as pessoas que você está liderando estão se escondendo de você. Declare vida na vida deles. Diga que Jesus usará a vida deles. Foi o que Jacó disse desde o começo na vida de José. E apreste a morte, ele abençoa a todos, mas disse: este viveu de maneira melhor, diferente. Este sim se permitiu ser escolhido. Porque não foi sorte, foi fidelidade. Não foi sorte, foi lealdade.
Não foi sorte, foi amor, aquilo que ouviu de seus pais. O verdadeiro líder é aquele que teme a Deus e tudo que vê. Só a presença eficaz do Espírito Santo pode nos dar força, irmão, para liderar sem fracassar. Sem a presença do Espírito Santo, nós vamos fracassar, vamos morrer. Só Deus. Só Deus pode nos tirar de uma vida de fracasso, caída. Porque o homem caído, irmãos, ele morre e não será salvo por Deus. Mas aquele que em vida, ainda num corpo de morte, Senhor, eu te obedeço, quero ser teu servo. Esse não morre. Que não sejamos homens e mulheres caídos. Que sejamos líderes aonde estiver. Que nossa vida brilhe e atrai outros. Que nosso testemunho de vida brilhe a envolver outros. Que nossas palavras sejam as palavras de Deus a atrair outros. A liderança que não teme a Deus, esta é fraca, esta cai em suas vontades pecaminosas, sem revelação divina. Pois o coração do homem sem Deus é arrogante, soberbo e passa a ser inimigo do bem. Devemos ouvir os nossos líderes, devemos andar em comunhão, devemos andar em verdade, mesmo que doa, mesmo que esteja difícil de entender. José era um jovem solteiro, irmãos, cheio de hormônio. Não havia fiscal para fiscalizar José, irmãos. Muitas vezes nos tornamos fracos. Muitas vezes justificamos a nossa vida na vida do nosso líder. Quantas vezes eu me fiz isso? Quantas vezes eu peguei me pensando assim? Transferindo a minha culpa. Aquilo que eu não estou fazendo, não, se o pastor Davis, quantas vezes eu, Davi, não pensei assim? Não precisamos de fiscais, vamos ser discipulados sim, vamos ser acompanhados sim, vamos ser assistidos de perto sim, mas a intimidade com Deus depende de mim e de você. José estava só, não tinha um discipulador, era Cristo. Permaneceu fiel em terras estranhas. Permaneceu fiel em terras estranhas. Não havia ali uma pressão familiar para que se mantivesse puro. Não havia ali, a família de José não estava ali para dizer: José, olha, fica firme, filho, vai dar certo. Olha, filho, não havia. Essa tinha vendido ele. Já ouviram uma igreja aqui em São Mateus dizer: não importa o que façam comigo, o importante é o que eu vou fazer com aquilo que fazem comigo. Não havia uma igreja impressionando este homem a guardar mandamentos. Não precisava guardar porque a ele já tinha sido dado princípios, lealdade, mansidão e domínio próprio de seu pai. Uma história bíblica. Diante de seus pensamentos está Abraão, Isaac e Jacó. Ele diz: meu, não estou conseguindo, está difícil, mas eu vou manter aquilo que fez Abraão. Eu vou fazer como fez Jacó, eu vou andar como fez Isaac. Ser um líder, manter a nossa integridade ao Senhor. Depositar as nossas vidas na raiz inabalável que é Cristo. Provérbios 9:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento dos santos é a prudência. José tinha prudência em cada atitude. É o que devemos ter, prudência. Será que Deus concorda com aquilo que penso? Será que Deus concorda com aquilo que eu estou prestes a fazer? O líder acima da média procura sempre dormir no berço de Deus. Durma onde Deus mora, irmãos. Durma aonde Deus cuida. Durma aonde o Senhor está com os olhos diante de você. O próprio Deus disse: aquele que não está em mim, não estou nele. Mas aquele que está em mim, eu cuido como um bebê. Está no meu berço, está nos meus cuidados. Ser líder é consagrar-se a Deus. O poder de Deus passa a fazer parte da liderança
quando cultivamos algo chamado intimidade e tempo a sós com Deus. Não importa se está aqui o pastor Davis, não importa se está aqui o pastor Carlos Alberto, eu estou no meio. Estou para ser liderado e liderar, estou para servir e ser servido. Não é a posição, é Deus. Não é o lugar, é Deus. Não é a casa que Ele te deu, é Deus. Não é a família que Ele te deu, é Deus. Não é os filhos que Ele confiou a você, é Deus. Liderança. O que Deus tem para nossas vidas é algo chamado capacidade de oração. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renova a sua mente, porque se eu não me conformar com esta vida aí fora, e tornar a minha mente cativa ao Senhor, sabe que nós receberemos de Deus? Revelação divina. Como que eu vou fazer? E Deus sempre nos levará à obediência aos homens. Porque a Bíblia diz que Ele já veio, não virá outra vez, a não ser para levar e arrebatar a sua igreja amada, querida, e fiel e leal. Mas aquele que me honrar diante dos homens, eu, Senhor, honrarei diante do meu Pai. É fácil ser líder? Desejo do meu coração que você vá embora nesta manhã com uma frase na sua cabeça, dizendo: ser líder é ser servo. Vou varrer, vou lavar, vou pintar quando for chamado, vou me envolver, não importa, não queria ir, mas vou. Não é por falta de escolha, é por prazer daquilo que Deus tem proposto em cada um de nossas vidas. José foi vendido, foi feito servo em terras estranhas, foi acusado pela mulher de seu senhor. Isaías 43:2 diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando os rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem chama alguma arderá em ti. Nada prosperará para os servos de Deus. Mal nenhum pode nos vencer, irmãos. Quem está dizendo é o homem que sinalizou a vinda de Deus como homem. Isaías diz: olha, nada. Eu acredito que os melhores líderes, em qualquer contexto, são aqueles que atuam com poder espiritual, com sabedoria, firmeza na palavra de Deus. Está na palavra? Eu faço. Se você olhar para a palavra e ver tudo que está sendo feito, faça. Não corra o risco de se tornar desobediente. Quero convidar você a ficar de pé. Lucas capítulo 10:19. Você é alguém escolhido para cumprir aquilo que na terra, os projetos divinos de Deus. José não negou o seu destino, sendo fiel a Deus e seus líderes. Nossa lealdade nos fortalecerá em tudo, por meio daquele que nos prometeu. Se você está aqui nesta manhã, é porque Deus tem uma promessa a realizar em você, através de você. Quero chamar a banda aqui, nós vamos orar, irmãos. Uma oração breve, porque a intimidade com Deus não está apenas instituída dentro deste prédio, mas a intimidade com Deus está colocada diante de você. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos nesta manhã, nós bendizemos o teu nome. Senhor, obrigado por nos chamar. Senhor, obrigado porque a tua palavra diz que era um favor não merecido. Tu nos envolveste, nos chamaste como filho. Aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui está a liderança que tu mesmo escolheste com sacrifício de cruz. Faz isso na vida deles. Usa o Senhor como flechas. Ó Deus, Espírito Santo, tua palavra diz que a criação aguarda ansiosamente a resposta da vida. E aqui está a vida diante dos meus olhos. Aqui está a tua igreja, amada, escolhida por ti. Faz isso nesta manhã. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus.